Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar aí muito sobre a arbitragem definida para o jogo contra o Internacional. Tem árbitro da Federação Paulista, tem VAR da Federação Paulista também e muito polêmico por sinal. Vamos falar também sobre jogador do Vasco que fez gol pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. E também a importância de atacante. Quando está em campo, o Vasco ainda não perdeu e quando não está, o Vasco ainda não ganhou. Impressionante a importância desse atleta. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, é a base aqui do nosso trabalho. Enfim, começando a falar aí sobre Vasco e Internacional na próxima quinta-feira e mais uma vez a CBF colocando pimenta antes do clássico com a definição da arbitragem, vamos dizer assim. No último jogo contra o Flamengo, a arbitragem foi da Federação Paulista de Futebol, Rafael Claus. Lembrando que o Vasco está na 17ª colocação, briga com o Santos, que está na 18ª, e também com o Corinthians, que está na 15ª com 33 pontos. A diferença do Vasco para o Santos é só em critério de desempate, ambos têm 30 pontos, e para o Corinthians apenas 3 pontos. Automaticamente a CBF começou a colocar árbitro da Federação Paulista de Futebol, árbitros de São Paulo, em um momento do campeonato que o Vasco só joga e tem confrontos diretos dentro da questão zona do rebaixamento contra equipes de São Paulo, né? Muito estranho, é muita coincidência, mas a gente vai analisando aí algumas situações. Para esse jogo contra o Flamengo, Rafael Claus, em alguns momentos da partida foi totalmente sem critério, não foi aí predominante para o resultado, mas dentro da posse de bola, da questão de algumas faltas, laterais invertidos, sim, teve alguns lances que eram completamente discutíveis, né? Situação muito complicada envolvendo o Vasco brigando contra equipes de São Paulo, contra a Degola e árbitros de São Paulo sendo escalados. Beleza, vamos dizer que era coisa da cabeça do vascaíno. Ah, não existe nada, o Claus foi muito bem. E aí agora a gente vai para um jogo contra o Internacional em São Januário. E com muita coincidência, a CBF escala para essa partida Luiz Flávio de Oliveira, da Federação Paulista de Futebol. Mais um árbitro de São Paulo. E para completar o VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral. Para quem não lembra desse árbitro VAR, que também é de São Paulo, é aquele mesmo torcedor, aquele árbitro naquela partida contra o Sport, aquele pênalti que o Raniel marcou e teve aquela confusão toda na questão ali do gramado, ali a torcida invadindo. Ele falou que não tinha sido pênalti. Exatamente, o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral, analisando a imagem, falou que o Alex Teixeira dobra a perna para forçar a penalidade. Aí entra em xeque, entra aí o assistente do VAR, o Hernani Brumeu Vani. Ele chega durante a análise de vídeo, ele fala, não, ó, vê direito que tocou. O braço do goleiro tocou na perna do jogador, sim. E aí eles chamam o Rafael Claus para ir lá, Rafael Claus que não marcou o pênalti em campo, foi lá no monitor, fez toda a revisão, ficou aquele tempo todo e marcou a penalidade que não dava para não marcar, né? Era para ter sido marcado em campo. Então se repete mais uma vez uma arbitragem polêmica. E para quem não lembra desse lance, para quem não lembra desse áudio, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Ele já vem dobrando. Pode ser, gente. Então, para mim essa chega na bola. Olha aqui, cara aqui, ó. Cara, contato. Fala para ele segurar. Aí, checando, Carlos. Aguarde. Preciso ver essa mão dele, se tem esse contato primeiro ou não. Isso. Esse é o VAR que vai estar no jogo contra o Internacional. Jogo muito importante do Campeonato Brasileiro para o Vasco e também para os clubes, principalmente de São Paulo, né? O Santos que está atrás do Vasco na zona do rebaixamento, com a arbitragem de São Paulo. Olho na arbitragem,
o Vasco enfrenta o Internacional já com ingressos esgotados. E infelizmente para esse jogo contra o Internacional, podemos ter aí 3 desfalques. Um é quase certo, os outros 2 vêm tentando se recuperar. O Manuel Capasso não vai para o jogo, muita certeza que não, porque ainda não passou do momento de transição da lesão para trabalhar com bola, vai fazer isso essa semana, então está quase certo que o zagueiro argentino não vá para a partida. O outro é o Marlon Gomes, né, que sentiu a coxa, foi acusado um edema no jogador e vem se recuperando no DESP, né? Provavelmente também não vá, mas tem grandes chances aí de uma evolução, né, no dia de hoje e amanhã e conseguir jogar na quinta-feira. Tem chance porque é garoto, é jovem e se recupera rápido. O outro é o atacante Rossi. O Rossi que tem um problema, né, na coxa, na posterior da coxa, já veio com essa lesão, tratando ali no início da sua chegada no Vasco, voltou a sentir a mesma lesão e preocupa para o jogo contra o Internacional. Lembrando que o Rossi é um jogador muito importante para o elenco cruzmaltino. Desde a chegada do jogador, os 5 jogos que ele atuou, o Vasco venceu todos eles. E os 5 que ele não jogou, o Vasco só somou 2 pontos. Então a importância do Rossi para essa equipe é muito grande. Um jogador que também, além de atacar, defende muito bem, traz a torcida para dentro de campo, é um jogador altamente identificado com o torcedor vascaíno, e também a questão defensiva, né? Um jogador que se entrega muito durante o jogo. Vale lembrar que o principal que substitui o Rossi era o Marlon Gomes, que jogava também para aquele lado direito ali, um meia pela direita, fazendo também um pouco da marcação, atacando também, sendo importante no setor ofensivo. Então o Vasco perdeu muito para esse jogo contra o Flamengo, que saiu derrotado, essa potência ofensiva e também às vezes defensiva pelo lado direito, e pode também estar desfalcado contra o Internacional de Porto Alegre. Lembrando que o Rossi também está em um momento de transição e espero que se recupere o quanto antes para voltar a vestir a camisa cruzmaltina no Campeonato Brasileiro. Torcedor vascaíno, eu quero saber a sua opinião a respeito do Rossi. Corre lá nos comentários. E vamos falar um pouco sobre seleção brasileira no Pan-Americano lá em Santiago, no Chile. 2 vascaínos estavam na seleção ontem, no banco de reservas, o Figueiredo e o zagueiro Miranda, e tivemos muita situação peculiar, né? A gente imagina que o Figueiredo seria o responsável pelo gol, mas quem marcou ali no finalzinho, num desvio de cabeça, foi o zagueiro Miranda, dando a vitória para o Brasil contra os Estados Unidos por 1-0. Miranda, que é um jogador que tem contrato acabando com o Vasco, não deve renovar, muito provável que não renove, o técnico Ramon Dias não quer contar com o atleta, mas marcou ontem nos Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira de futebol. Torcedor vascaíno, a gente volta daqui a pouco com mais notícias, vamos apurar o dia inteiro para trazer para vocês mais e mais novidades. Quem deixou o like, deixa o like que ajuda a gente pra caramba, e vá lá nos comentários deixar a sua opinião. Um forte abraço, saudações vascaínas!